Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa audição. Já estão a maioria dos grupos parlamentares representados. Eu começava por cumprimentar e dar as boas-vindas a doutora Teodora Cardoso, Presidente do Conselho de Finanças Públicas, e o professor Rui Valeiras, agradecer a sua presença nesta audição, que, como sabem, se refere, é feita no âmbito da proposta de lei nº 122/12 do Governo, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. O Conselho de Finanças Públicas tem uma apresentação que vai fazer, que já foi enviada a todos os senhores deputados. Portanto, sem mais demoras, a doutora Teodora tem a palavra, ou se é a doutora professora Rui Valeiras. Não, deixa essa. Muito bem, então faz favor. Muito bom dia, não vou gastar muito tempo, apenas para dizer que, enfim, agradecemos esta oportunidade de sermos ouvidos sobre esta matéria, que é para nós, no Conselho das Finanças Públicas, uma área de grande interesse, e nós já fizemos também uma apresentação na Comissão de Orçamento, e penso que nesta realmente está toda a justificação para trabalharmos nesta área que nós, aliás, temos estatutariamente que acompanhar e que procuraremos desenvolver sempre com o maior interesse. Mas, como já foi dito, o professor Rui Valeiras então fará a apresentação de fundo relativamente a este tema. Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, Senhoras e Senhores Deputados, muito bom dia. Gostaria, então, de partilhar convosco um conjunto de reflexões que o Conselho das Finanças Públicas tem vindo a fundamentar ao longo dos últimos meses sobre esta proposta de lei. O envolvimento do Conselho no tema das finanças locais e das finanças regionais é já longo, enfim, foi praticamente uma das primeiras tarefas em que nos dedicámos desde que fomos criados, e por isso integramos o grupo de trabalho criado para rever estas duas leis, na qualidade de membro da Comissão de Acompanhamento. Em setembro publicámos um relatório que fazia um diagnóstico do estado das finanças locais e regionais em Portugal e propunha um conjunto de princípios que pudessem informar as propostas de lei. E ontem tornámos público um segundo relatório que faz uma análise económica concreta de cada uma das propostas de lei em causa. É uma análise que se centra na identificação dos incentivos que as normas legais oferecem aos governos locais, regionais e também ao Governo Central relativamente à sua atitude perante a sustentabilidade das finanças públicas, porque essa é, de facto, a espinha dorsal da missão do Conselho das Finanças Públicas, isto é, providenciar aos cidadãos e aos decisores políticos informação qualificada para decidirem da melhor forma acerca da sustentabilidade das finanças públicas nacionais. Paralelamente com este relatório, foi também ontem divulgado uma publicação ocasional que se detém sobre um aspecto particular desta proposta de lei, que é o conjunto de artigos que tem a ver com o limite à dívida dos municípios e entidades e restantes entidades do subsetor público local. Faz uma análise retroativa, isto é, através de simulações numéricas, procura ver qual seria a situação dos governos locais perante e dos governos regionais se esses limites da dívida estivessem em vigor desde 2009.
Esta audição é, portanto, subsidiária dos trabalhos que eu referi, e gostava de, naturalmente, salientar, e isso está expresso de forma desenvolvida no trabalho, que ambas as propostas de lei representam um avanço significativo em algumas áreas face aos diplomas legais que estão em vigor, mas por falta de tempo aqui nesta audição, julgo que é mais útil, dado o trabalho que esta Comissão tem pela frente de discussão da proposta de lei, chamar-vos a atenção para alguns problemas que, em nossa opinião, existem na proposta de lei das finanças locais e sugerir algumas soluções, para esses problemas. Em alguns casos, até mais do que uma solução, portanto, soluções alternativas. Enfim, o esquema da apresentação é este. Eu gostaria de começar por falar nas regras orçamentais que estão embutidas no diploma e os problemas que elas, em nossa opinião, encerram, propor uma solução alternativa para as regras orçamentais, e depois, enfim, correr os outros temas que ali estão expressos, falar em transferências, falar em impostos, falar em conflitos de legislação. Eu acho que isso é muito importante chamar a atenção aqui na casa das leis, e também com algumas contradições entre o regime de finanças locais e o regime de finanças regionais, dado o trabalho em tandem que esta Comissão, enfim, tem com a Comissão de Orçamento e Finanças. Ora bem, começando então pelas regras orçamentais, eu quero recordar que a proposta de lei das finanças locais, à semelhança das finanças regionais, propõe, e isto é novo face ao enquadramento em vigor, um quadro orçamental plurianual. Isto é, no fundo, obriga a que cada município haja a definição prévia de tetos de despesa para os 4 anos seguintes. O princípio é bondoso porque visa conferir uma linha de continuidade à elaboração dos orçamentos anuais e inseri-los, enfim, num quadro de referência. O problema é quando esse quadro de referência não é credível e, de facto, tal como está desenhado, temos sérias dúvidas de que ele seja eficaz. Em primeiro lugar, o indicador de despesa em que ele assenta não está definido. Não sabemos se é despesa primária, se é despesa efetiva, se está... Bom, depois dá a entender, embora isso também não seja absolutamente claro, que o indicador de despesa está definido em euros, em termos nominais. Ora, para nós isso é estranho, é difícil definir um teto em termos nominais sem nenhuma amarração à capacidade do município de gerar receitas para pagar essas despesas. E, portanto, nós julgamos que um quadro credível necessita de ter tetos de despesa que inspirem confiança, que sejam, para que esse quadro possa de facto servir como uma bússola, um GPS na montagem dos orçamentos anuais. E depois, não é credível porque esses tetos de despesa que são fixados para 4 anos, na verdade, podem ser alterados logo no ano seguinte, não é? Portanto, é como se não existissem. Bom, uma outra regra que consta da proposta de lei é a chamada regra de ouro das finanças públicas, que consiste em exigir que em cada ano a entidade local de que estamos a falar, e recordo que isto se aplica não apenas aos municípios, mas a todas as outras, enfim, muitas centenas de entidades do nível local, portanto, exige que a receita corrente seja mais do que o suficiente para pagar a despesa corrente e as amortizações médias dos empréstimos vivos. Ora bem, trata-se de um princípio
que foi, enfim, no passado muito aclamado na literatura económica, daí ter o epíteto de regra de ouro, mas que hoje é quase uma regra de latão na própria literatura económica. Tantos são os problemas de aplicação que o conceito suscita. E veremos esses problemas já daqui a pouco. Finalmente, chama a atenção que a proposta de lei tem ainda, enfim, como uma terceira regra orçamental, um teto à dívida, um limite à dívida. Julgamos que tem de existir e, portanto, isso é bom, mas tem alguns problemas que necessitam, em nossa opinião, de ser limados. Ora bem, a regra de ouro, porque, enfim, talvez que é um pilar desta proposta de lei, talvez vale a pena aqui chamar a atenção para os defeitos que ela comporta. Reparem que, no fundo, a racionalidade económica desta regra do saldo corrente consiste em fazer com que parte do princípio de que toda a despesa corrente só produz benefícios no ano em que é realizada. E que a despesa de capital, que grosso modo é a despesa de investimento, gera benefícios durante muitos anos no futuro. E, portanto, ao limitar, o que a regra corrente faz, tem como consequência que a despesa o endividamento não pode ultrapassar a despesa de capital. Okay? Portanto, é como se a entidade só se endividasse para financiar investimento. E esta é que é a lógica. Porquê? Porque como o endividamento é pago ao longo de muitos anos, não falo de dizer de médio e longo prazo, então isto é uma maneira de alinhar o custo que é suportado depois em cada ano com impostos e taxas pagas pelos municípios, com os benefícios que esse bem de capital vai gerando ao longo dos anos. Portanto, é esta a racionalidade. Agora, porque é que isto na prática tem muita difícil aplicabilidade? Tudo começa desde logo porque não é nada fácil identificar em concreto certas categorias de despesa como sendo corrente ou de capital. Pavimentação de uma rua, por exemplo, pode ser feita com equipamento e máquinas e pessoal da Câmara, ou pode ser feita através de uma empreitada. No segundo caso, essa mesma obra é considerada uma despesa de investimento. No primeiro caso, é uma despesa corrente. Portanto, é um absurdo que o mesmo bem económico possa ser classificado numa Câmara de uma maneira e noutra Câmara de outra. Ou, em anos diferentes, a mesma Câmara, nos casos recorreu a uma empreitada e é um investimento, e noutros casos o mesmo bem é outra coisa. A mesma artificialidade existe do lado da receita, quer dizer, o Estado paga o subsídio ao município a título do Fundo de Equilíbrio Financeiro, o FEF, não é? E depois diz, bom, agora o município pode escolher como é que quer que 30% deste subsídio é receita corrente e 70% é capital, ou ao contrário, ou é 50-50, quer dizer, portanto, isto é uma arbitrariedade. E ora, isto tem consequência, quer dizer, desvirtua completamente o objetivo da regra de ouro. Depois também não garante de maneira nenhuma o facto do endividamento estar limitado à despesa de investimento. Bom, pode ser que o investimento, se não for bom, pode não gerar sequer benefícios nos anos futuros e, portanto, não garante o alinhamento com o pagamento dos encargos da dívida. Depois também não é verdade que toda a despesa corrente não gera benefícios para o futuro. Chama a atenção, por exemplo, a despesa em educação ou a despesa em saúde, entre os salários pagos aos profissionais desses setores, são a contrapartida pela acumulação de capital humano que eles vão fazer nos doentes ou nas crianças, não é? E, portanto, algo que vai, com certeza, produzir benefícios para os mesmos e para a sociedade nos anos futuros.
Depois também impõe uma rigidez enorme na composição da despesa subnacional, que tende a replicar a estrutura da receita, não é? E, portanto, é um travão à expressão do princípio da subsidiariedade e, portanto, da diferenciação das ofertas de bens e públicos e impostos e taxas que os municípios poderão querer fazer e diferenciar-se entre si. E, finalmente, é uma regra que está desatualizada. Porquê? Porque parte tem subjacente um modelo político-económico em que o município é essencialmente um fornecedor de infraestruturas físicas. Bom, isso foi verdade em Portugal durante várias décadas, depois do 25 de Abril, mas hoje em dia, cada vez mais, os municípios são chamados a fornecer bens e serviços imateriais, nas áreas da educação, nas áreas da assistência social, por exemplo, e, portanto, isso não se compagina com esta regra. Daí que nós proponhamos, então, um modelo alternativo de regras orçamentais, e que consiste, essencialmente, em duas regras. Ou temos uma regra, portanto, no fundo, é uma regra ao nível da dívida, um teto ao nível da dívida, que basicamente pode ser a regra que está na proposta de lei com melhoramentos, e depois uma de duas regras alternativas. A exigência de um equilíbrio de médio prazo no saldo global, ou a existência de um teto, de um limite superior de médio prazo para a despesa. O que é que consiste cada uma destas regras? Bom, se formos para uma regra de equilíbrio de médio prazo no saldo global, aquilo que nós propomos é que, em média, durante cada mandato eleitoral, o saldo global não pode ser negativo. Isto é, na média dos 4 anos, o município tem de apresentar um saldo não deficitário. E aqui estou a falar de saldo global, portanto estamos a incluir as operações correntes e as operações de capital e a excluir as operações com ativos e passivos financeiros. Mas admitimos que no máximo de 2 anos em cada mandato possa haver déficits. Okay? Portanto, em termos de valor atualizado nos 4 anos, a soma dos saldos tem de ser um número positivo ou no limite nulo, mas no máximo em 2 anos pode haver déficits, não é? Porque, portanto, isto permite que haja ciclos político-económicos, que, enfim, não tem nada de mal, desde que sejam contidos e não impliquem uma tendência de longo prazo deficitária nas contas públicas. Reparem que um critério deste género tem algumas vantagens. Por um lado, induz um mecanismo de autorresponsabilização política pelos déficits, quer dizer, isto força um governo que causa um déficit a ter que o reparar no seu mandato. Depois, claro que estas regras, tal como aliás sucede na proposta de lei, têm de ter sanções em caso de incumprimento para que elas sejam credíveis. Bom, e aqui o que propomos é que haja uma retenção de transferências do Estado, tal como a proposta de lei refere, mas também é muito importante aqui atuarmos com a divulgação pública. Tem que haver uma maneira de informar os cidadãos, os municípios, sobre a situação financeira do município em cada caso, para que eles possam retirar as suas ilações no dia das eleições. E tem de haver a obrigação de correção automática no período seguinte. Bom, tal como apresentei a regra, ela pode ter aqui uma fragilidade, que é de que se o período de 4 anos de referência coincide exatamente com a duração do mandato eleitoral, pode acontecer que uma administração que já tenha decidido não se recandidatar, diz, bom, já se não sei eu que terei que reparar o incumprimento da lei que eu agora provoco, de maneira que vou estragar isto. Bom, para evitar isso, podemos adotar uma variante nesta regra, definindo o período de 4 anos não como
o conjunto inteiro de um mandato, mas como a soma de duas metades de mandato. Portanto, cada período de 4 anos seria constituído pelos 2 últimos anos do mandato e pelos 2 primeiros anos do mandato seguinte. Em alternativa, podemos ter um teto para a despesa, mas um teto definido numa perspectiva de médio prazo. Aqui a ideia seria dizer que para cada um dos 4 anos do mandato, a despesa total efetiva, isto é, outra vez, despesa sem envolver operações com ativos ou passivos financeiros, essa despesa não pode ultrapassar uma determinada percentagem, X, da média de receita líquida cobrada, da receita efetiva total cobrada nos 4 anos anteriores. Ou seja, aqui é de facto uma variante do total quadro orçamental plurianual que está na proposta de lei, segundo a qual os tetos, em vez de estarem definidos em termos nominais, estão ancorados nas receitas efetivamente cobradas no passado recente. Portanto, isto introduz um elemento de realismo na definição dos tetos e, por conseguinte, um elemento de realismo na construção dos orçamentos anuais que obedecerão a esta moldura de médio prazo. Este X é um número relativamente pequeno, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, para o governo federal propôs-se 10%, enfim, é um número que, se o Parlamento tiver interesse em agarrar esta ideia, nós poderemos, enfim, também trabalhar convosco nesta matéria, mas, enfim, é um número, nesta casa, 5, 6, 10, 12%, enfim. Isto permite, de facto, algum endividamento, mas não um endividamento muito elevado e, sobretudo, realmente introduz a ideia de que a despesa que se pode fazer tem de ser uma despesa financiável. Podem ser, naquela média das receitas dos anos anteriores, pode não ser a média aritmética, pode ser a média ponderada, em que a receita, por exemplo, do ano mais recente, pode pesar mais do que a receita cobrada 4 anos atrás, para estar mais próxima da capacidade recente. Mas, enfim, não pode ser 100% o peso da receita do último ano. Bom, reparem que esta regra, além das vantagens que ele tem, salienta a última, é uma regra que não sofre das fragilidades de medição ou até de manipulação que tem a regra de ouro, não é? E, por outro lado, também contribui para uma maior responsabilização política na medida em que minimiza a probabilidade de os custos de incumprimento da mesma ser passados para a administração seguinte. Depois, quanto à dívida, a ideia é haver um teto ao nível de dívida. Chama aqui a atenção que há algumas inconsistências entre o que esta proposta de lei e a proposta de lei que visa alterar a lei de enquadramento orçamental estabelece em termos de cláusula de não resgate ou não bail-out, e portanto isto não é uma boa ideia, quer dizer, os dois diplomas não podem dizer coisas diferentes sobre o mesmo conceito. Por outro lado, em termos da definição de dívida, atenção que no caso desta proposta de lei das finanças locais, o conceito de dívida está definido por enunciação, ou seja, o artigo 52, o número 1 diz, importam para este conceito de dívida os empréstimos assim, os empréstimos assados, as operações não sei o quê e não sei o que mais. Bem, eu tenho receio que esta forma de definir o conceito, ainda que involuntariamente, deixe de fora alguns passivos. Acho preferível o conceito que está na proposta de lei de finanças regionais, que é um conceito contabilístico padrão,
chamado passivos exigíveis. Por exemplo, eu dei-me conta de que nesta enunciação falta incluir emissões de obrigações. Há municípios maiores que têm dívida titulada. Depois, há aqui no indicador de dívida que é utilizado, julgo que a receita que entra no denominador não deve ser apenas a receita corrente, mas a receita efetiva, isto é, a receita total, pelas mesmas razões que a defendemos para, enfim, não temos uma regra de saldo corrente, mas uma regra de saldo global ou de teto sobre toda a despesa. É preciso também aqui ver algum cuidado na forma como são agregadas as múltiplas entidades cujas dívidas são imputadas à dívida do município. Okay? É que pode acontecer que haja empréstimos entre estas entidades, ou um empréstimo do município a uma destas entidades. Portanto, nós não podemos simplesmente fazer uma soma aritmética dos passivos de todas estas entidades. Nós estamos a fazer aqui uma dupla contagem, ou tripla contagem. E, portanto, há que introduzir na lei um requisito de consolidação da soma de dívidas. E o mesmo deve acontecer no denominador, que é onde temos a soma das receitas. Reparem que não faz, e aqui eu chamo a atenção para um outro aspecto. Se nós, neste indicador de dívida, em que, no fundo, estamos a pôr o numerador, a soma das dívidas dos municípios com as dívidas das entidades, da entidade intermunicipal em que participam, das entidades associativas municipais a que pertencem, das empresas públicas de que são proprietários ou coproprietários, das participações em fundações, cooperativas, etc. Bem, eu acho que há aqui também no denominador incluir as receitas destas entidades, porque elas também são chamadas a responder para pagar o serviço da dívida. Depois há inconsistências internas a resolver, enfim, não me detenho aqui, mas basicamente, talvez por uma forma de redação, enfim, que poderá ter sido um bocadinho apressada no final, as regras não são exatamente iguais para todos, quer dizer, por exemplo, as entidades intermunicipais estão proibidas de se endividar a favor dos municípios, mas os municípios podem se endividar a favor das entidades intermunicipais. Ora, isto é uma inconsistência que não faz muito sentido, porque, estão a ver, às tantas, se uma forma de as entidades intermunicipais se poderem endividar mais é fazer uma rolagem de dívida, de troca de dívida com os municípios. Bom, depois um aspecto que eu acho que, enfim, que a Assembleia da República é bastante sensível é o seguinte, aliás, isto é um problema muito importante que estamos a sofrer as consequências dele, que é o seguinte. Como sabem, enfim, a Lei das Finanças Locais tem tido, ao longo das suas várias vidas, regras que fixam o montante das transferências do Estado e que fixam limites ao serviço da dívida, ou ao endividamento, ou à própria dívida. Mas, todos os anos, eu diria quase todos os anos nos últimos 10, a Lei do Orçamento do Estado tem suspendido estes artigos e substituído regras por decisões discricionárias do Governo, com a justificação importante de que o país vive uma situação excepcional de dificuldades orçamentais e tem de cumprir compromissos internacionais. Bom, compreende-se que uma circunstância excepcional seja invocada em circunstâncias excepcionais. Agora, quando em 10 anos, aí 8 desses 10 anos, a exceção é invocada, ela torna-se a regra. E isto tem consequências económicas importantes e pouco agradáveis. É que, em primeiro lugar, isto introduz uma enorme instabilidade nas receitas disponíveis para quem tem que gerir orçamentos locais. Nomeadamente
portanto, há imensos programas de despesa que são programas plurianuais ao nível local. E, portanto, não ter a certeza de que determinada receita, transferência, vai estar disponível no próximo ano causa enorme perturbação e mais, acaba por, das duas uma, leva os municípios a prescindirem de planeamento orçamental e de despesa e de programas de despesa plurianual e a concentram-se apenas no curto prazo e no imediato, com as consequências negativas para as populações que daí decorrem, ou então adotam um comportamento de alto risco orçamental e mantêm os seus programas e depois logo se vê se há dinheiro ou não há para pagar. Ora bem, isto destrói a responsabilização política dos municípios pelo estado das respectivas finanças. E, mais cedo do que tarde, vai virar-se contra o Governo Central, porque eles vão pedir resgates ao Governo Central. Aliás, senhoras e senhores deputados, o Programa de Apoio à Economia Local, o que é, senão um conjunto de programas de resgate a cerca de 100 municípios portugueses. Em boa parte, uma das razões para a situação que aí estamos, falta de dinheiro para pagar as dívidas de curto prazo, é esta substituição de regras por discricionariedade. E por isso nós fazemos duas propostas de como obviar a este problema. Por exemplo, exigir que nas leis de finanças, leis de orçamento do Estado, sempre que o Governo queira alterar aqueles artigos da Lei das Finanças Locais sobre o montante das transferências ou os tetos à dívida, tem que haver uma maioria qualificada para aprovar esses artigos na Lei do Orçamento do Estado. E depois uma coisa também importante, me parece, é assim, tem de haver proporcionalidade na aplicação desta exceção. Quer dizer, não faz sentido retirar capacidade de financiamento da mesma maneira a um município que tem cumprido sempre as suas regras de disciplina orçamental e é um município que as não cumpre. Porque quando o justo paga pelo pecador, todos no fundo estão a dizer, vale a pena ser pecador. Não é? E portanto não é um princípio muito são. Deixar, pronto. A lei tem um conjunto de mecanismos de correção de dívida que nos parecem que devem, de dívida excessivos, é quando ela ultrapassa os limites que me parecem bem intencionados, mas há alguns problemas, por exemplo, no caso do processo de saneamento financeiro, é preciso perceber, quer dizer, por trás daquele esquema está o pressuposto de que alguém estará disponível para emprestar um empréstimo, fazer um empréstimo de longo prazo a um município em dificuldades. Bom, isso, e que esse alguém é um banco. Bom, e se não existir um banco, quem é que vai financiar isso? Bom, há aqui um risco moral disto de cair nas mãos do Estado. E, portanto, vale a pena ver o que é possível fazer para evitar essa situação. Bom, chamo agora a atenção para os conflitos legislativos. Ora bem, um dos conflitos que identificámos tem a ver com o POCAL, o Plano Oficial de Contabilidade, não é? Das autarquias locais. Ora bem, já hoje, com a Lei 2 de 2007 em vigor, há uma contradição entre o Decreto-Lei que aprovou o POCAL e a Lei das Finanças Locais que está em vigor, porque a Lei das Finanças Locais que está em vigor não tem regra de ouro, não tem regra de equilíbrio corrente. Aliás, acabou com a regra que vinha de trás na Lei de 98. Porém, o POCAL, que se deveria subordinar à Lei das Finanças Locais, porque essa é que é a lei estrutural do setor, o POCAL exige que os municípios cumpram a regra do equilíbrio corrente. Portanto, não faz sentido que um diploma que está abaixo exija mais, ou exija algo que a lei estruturante do setor revogou. E, portanto, atenção às opções que fizerem na Lei das Finanças Locais para o futuro, ver se elas são ou não contraditas por este Decreto-Lei. Já chamei a atenção também para a inconsistência que existe entre esta proposta de lei e a de enquadramento orçamental.
e, enfim, não garanto que não exista noutros diplomas. Portanto, valerá a pena fazer um exame cruzado de legislação antes de se votar em definitivo as 3 propostas de lei que ali estão referidas. Bom, depois, em contradições entre o regime de finanças locais e o regime de finanças regionais. A questão é esta. Ao ler as 2 propostas de lei, finanças locais e finanças regionais, ficamos com uma dúvida. Afinal, o legislador quer que em Portugal exista um único regime de finanças locais para todo o país ou 3 regimes de finanças locais? É que, formalmente, a proposta de lei de finanças locais estabelece um regime único para todo o território. Isso está lá dito. E até elimina um conflito que vem de trás na aplicação da participação variável no IRS, que, ao que parece, não é aplicável nas regiões autónomas. Só que, ao ler-se o artigo 67 da proposta de lei paralela das finanças regionais, ela abre a porta para que nas regiões autónomas haja umas regras diferentes e que têm a ver com a possibilidade de os governos regionais pagarem subsídios aos municípios e às freguesias, ainda por cima subsídios discricionários, coisa que é expressamente proibida ao Governo da República para os municípios e freguesias do continente, e por isso julgo que o Parlamento faria bem em esclarecer esta dúvida antes de finalizar o processo legislativo. Bom, em termos de informação sobre finanças locais, isto é extremamente importante. O Conselho das Finanças Públicas tem insistido muito na necessidade de Portugal dar mais atenção à qualidade da informação para que as decisões sobre finanças públicas sejam as mais corretas. E, enfim, não vou aqui, agora não tenho tempo para correr estes problemas, mas pedia a vossa melhor atenção para as insuficiências de informação que subsistem e chamar a atenção que a aplicação desta proposta de lei é extremamente exigente em termos das obrigações de reporte por parte das entidades do subsetor local e deveria também ser exigente para as entidades da administração central encarregues da sua monitorização, essencialmente a DGAL e a DGO. E estas instituições, enfim, elas deveriam publicar contas individuais e consolidadas pelos 4 escalões de departamentos locais. Eu chamo a atenção que, por exemplo, no caso das freguesias, nós não temos informação sobre como vão as contas das freguesias, elas não são publicadas individualmente, poder-se dizer, são muito pequeninas, pois, mas então agora, e todas as outras entidades que têm nascido ao longo dos anos, porque os governos locais hoje já não são só os municípios e as freguesias, não é? E esta lei, e bem, procura consolidar a informação de todas essas entidades. E, portanto, isto vai ser muito exigente. E, portanto, nós sabemos que a DGAL e a DGO são extremamente descapitalizadas em termos de recursos humanos. E é muito importante que o poder político dê atenção à necessidade de recapitalizar estas instituições. Em termos de tributação, ora bem, achamos aqui que o que nós defendemos já desde o nosso primeiro relatório é a necessidade de se aumentar a visibilidade dos impostos dos impostos locais junto dos municípios e, portanto, tornar os municípios mais responsáveis pelas receitas que gerem e sobretudo as receitas que cobram localmente. E, portanto, renovamos o apelo para que seja feita uma publicitação adequada nas notas de liquidação do IMI, que são enviadas para o domicílio dos contribuintes, que deveriam ter uma folha de rosto com o logótipo do município, para as pessoas saberem a quem é que estão a entregar esse montante. Indicação da taxa aplicável definida pela Assembleia Municipal e informação sumária sobre o grau de cumprimento das regras orçamentais. Se os municípios vão estar sujeitos a regras orçamentais, é bom que os municípios saibam se o seu município está ou não está a cumprir essas regras. Os municípios achamos que deviam ter mais autonomia para escolher parâmetros fiscais
A taxa máxima de participação no IRS parece-nos que é muito baixa. Enfim, para um rendimento médio de 900 euros por mês, os 5%, que é o máximo que o município pode reter, são 4,5 euros por mês. Portanto, isto não tem visibilidade. E dado que há uma redução muito significativa no volume de transferências do Estado para os municípios, porventura haverá aqui folga para acomodar um acréscimo da possibilidade de retenção ou de devolução desse IRS aos municípios. O IMI das propriedades rústicas tem de se tornar uma prioridade. Atenção que esta reavaliação dos prédios urbanos está a agravar as assimetrias entre municípios e concelhos e populações que vivem em territórios de baixa densidade e os que vivem nas áreas metropolitanas. Os prédios rústicos não são avaliados, muitos deles, há muitas dezenas de anos, é a primeira vez que entraram na matriz. E o facto desta receita agora passar inteiramente para as freguesias vai reduzir ainda mais o incentivo das assembleias municipais de mexerem nesta situação. E, portanto, é importante que o poder político central desse um sinal a este respeito. E depois, perguntamos-nos, há uma norma que é um pouco estranha na lei, porque isenta o Estado e as regiões autónomas de pagar impostos aos municípios. E nós perguntamos porquê. Porquê é que esses níveis de governo não hão de pagar impostos locais? Há aqui, com essa norma, dois problemas. Um de equidade pela justiça, porque por uma dada meta de receita tributária local, significa que se há agentes que não pagam impostos, há outros que vão ter de pagar mais. E esses outros são as empresas e as famílias. E depois há um problema de eficiência também, porque distorce o preço que é pago, então isso induz uma sobredespesa do Estado e das regiões nos bens que estão isentos. Bom, e finalmente, sobre transferências do Governo Central, julgamos que existe um erro na forma de cálculo da compensação fiscal, que faz parte do Fundo de Coesão Municipal, e que gera incentivos perversos. Há também um problema com o Fundo Social Municipal, mas enfim, isso está aqui detalhado com pormenor no nosso relatório, pelo que ficarei por aqui e ficamos à vossa disposição. Muito obrigado, Sr. Professor Rui Valeiras. Srs. Deputados, como viram, nós ultrapassámos largamente o tempo que é habitual nestas audições, mas pareceu-me que a apresentação foi bastante exaustiva e bastante interessante para que os Srs. Deputados possam fazer uma análise aprofundada sobre esta proposta de lei. Passamos agora, então, à intervenção dos grupos parlamentares. Pelo PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Gostaria de, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar muito em especial a Sra. Doutora Teodora Cardoso, Dr. Rui Nuno Valeiras, agradecer também em nome do Grupo Parlamentar do PSD a vossa presença, desde já, o vosso contributo para as iniciativas legislativas em apreço e o agradecimento também pelo facto de elaboração deste relatório, contendo uma análise económica fundamental para a apreciação destas iniciativas, ademais um relatório que chegou de forma antecipada à Comissão, o que é sempre de saudar. A propósito deste relatório, permitam-me destacar duas notas essenciais. A primeira nota para assinalar o facto deste relatório pôr em evidência aquilo que são as debilidades e insuficiências da atual lei das finanças locais, portanto, numa narrativa completamente diferente daquela que tem sido esgrimida por outros atores e por outras entidades que já tivemos a oportunidade de ouvir aqui em sede de comissão, os quais alegam sistematicamente que a proposta de lei precisaria apenas de alguns ajustamentos e que de resto estaria tudo bem. Uma segunda nota para sublinhar o reconhecimento que o Conselho de Finanças Públicas faz sobre os progressos e os avanços alcançados com a iniciativa do Governo, pese embora as críticas que mantém, as reservas sobre muitas das suas disposições e até o aperfeiçoamento de muitos desses progressos que assinalam. E dentro dos progressos que assinalam esta proposta de lei, permitam-me destacar alguns deles, desde logo o reforço do sistema da contabilidade patrimonial, o reforço dos mecanismos de auditoria externa,
O alargamento, julgo que é importante, do perímetro de consolidação das contas, que é absolutamente essencial para evitar riscos de fragmentação orçamental. O aumento, ainda que tenue, da percepção dos eleitores da sua contribuição para a despesa pública de que ele próprio beneficia, a eliminação do IMT, a introdução do enquadramento de médio prazo ao nível local, julgo que é um avanço significativo nesta matéria, a própria abrangência da definição da dívida, que apoia, salvo ou pelo menos atenua aquilo que são regimes de contabilidades criativas, e também a consagração de mecanismo de alerta precoce e de correção em caso de excessivo endividamento. Ainda que, como referi, estes conjunto de avanços necessitam de aperfeiçoamentos e até, em alguns casos, eventualmente até não só um aperfeiçoamento, mas como uma ou outra alteração que deva ser introduzida. Nesta fase, eu gostaria, em nome do PSD, de colocar algumas questões em torno deste relatório e também da exposição que hoje aqui nos produziram. Segundo o vosso relatório, nós podemos identificar 3 áreas críticas na reforma das finanças subnacionais. De um lado, desde logo uma primeira categoria relacionada com a contabilidade, com o reporte e com o acompanhamento, um segundo grupo relacionado com a apropriação política das receitas e um terceiro grupo relativo à orçamentação de médio prazo. O que gostaríamos de saber é se, em face desta amplitude, desta reforma, a mesma seria possível com uma mera atualização de um ou outro preceito da Lei das Finanças Locais, como, por exemplo, advoga a Associação Nacional de Municípios Portugueses, ou se, em face, de facto, desta exigência para o país e para as finanças subnacionais, o Governo teria necessariamente que avançar com a criação de todo um novo quadro jurídico, de novo, e não apenas essas meras atualizações. Uma segunda nota, uma segunda pergunta, prende-se com uma observação que me deixaram-nos algumas dúvidas. No vosso relatório, na página 4, numeração romana, a propósito da estabilidade das regras e a propósito também da intervenção do Sr. Nuno Rui Baleiras, que tem a ver com o facto de a proposta da lei em apreço, permitir suspensões discricionárias dos princípios estruturais das finanças públicas face a circunstâncias excepcionais de caráter transitório que justifiquem restrições orçamentais locais ou regionais. E nessa parte, o Conselho de Finanças Públicas diz claramente o seguinte: o Conselho de Finanças Públicas propõe que qualquer redução nos montantes das transferências ou no limite da dívida em relação a regras previstas nas leis de finanças subnacionais seja aplicada individualmente aos governos apenas na proporção do incumprimento das regras orçamentais manifestadas pelos mesmos. A dúvida que aqui nos colocou, ainda que de alguma forma possa já ter sido esclarecida com a exposição do Sr. Doutor, é se o Conselho de Finanças Públicas admite ou não a existência de regras ou a consagração de uma disposição que permita, em circunstâncias excepcionais, transitórias, devidamente determinadas, possa haver, de facto, por exemplo, uma redução no montante das transferências da Administração Central para as autarquias. Uma terceira pergunta tem a ver com a disposição do artigo 51 da proposta da lei. Nos termos do artigo 51, os municípios apenas podem contrair empréstimos de médio e longo prazo para ocorrer a 2 situações. Por um lado, para a aplicação em projetos de investimento, ou seja, despesa de capital, ou no âmbito de mecanismos de recuperação financeira. Há aqui uma afirmação também no vosso relatório, na página 29, que diz o seguinte: os municípios não estão proibidos de contrair empréstimos a favor das freguesias e vice-versa. Admitindo o meu desconhecimento, mas de facto eu gostaria de obter aqui um esclarecimento adicional por parte do Conselho de Finanças Públicas, considerando a afirmação e a disposição do artigo 51 de que os empréstimos de médio e longo prazo só podem ser destinados e ter por este objetivos, como é que se explica depois esta possibilidade que aqui é invocada no vosso relatório? Uma quarta pergunta, e para finalizar, Sr. Presidente. Na proposta de lei,
O denominador do indicador de dívida é a média das receitas correntes líquidas cobradas nos últimos 13 exercícios. O Conselho de Finanças Públicas preconiza não a média das receitas correntes líquidas, mas ao invés as receitas efetivas líquidas totais, isto é, correntes e de capital, cobradas nos 3 últimos exercícios. A pergunta que se coloca é se se esta alteração que o Conselho de Finanças Públicas preconiza, estaremos ou não a proceder a uma ampliação dos limites da dívida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Formoso, do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao Dr. Teodoro Cardoso, Presidente do Conselho de Finanças Públicas, e ao Professor Rui Baleiras a exposição que nos fez aqui. Para nós, Partido Socialista, é importante o contributo de todas as entidades, e particularmente do Conselho de Finanças Públicas, para uma matéria tão sensível e delicada para as autarquias locais. Mas não posso deixar de fazer uma pequena nota de enquadramento ao momento em que se introduz alterações tão significativas e não uma mera atualização da Lei das Finanças Locais conforme estava no memorando de entendimento, na sua primeira versão, mas é uma profunda reforma e reestruturação da Lei das Finanças Locais, que tem que ser tendo em conta os princípios constitucionais da autonomia do poder local e da justa repartição dos recursos públicos pelo Estado e pelas autarquias necessárias, até neste caso, para a correção de desigualdades entre autarquias de mesmo grau. E uma nota que não deixo de poder fazer neste início de intervenção, que é esta proposta de lei, entendimento das regras que aqui estão plasmadas, representam, da parte do Estado Central, o abandonar, na opinião do Partido Socialista, as autarquias à sua sorte, porque faz uma redução substancial daquilo que são as transferências dos dinheiros do Orçamento de Estado para as autarquias, sejam elas municípios, sejam elas freguesias, sem fazer as devidas compensações. Aliás, há aqui um segundo problema também para a análise desta proposta de lei, que tem a ver com as simulações prospectivas que é preciso fazer do impacto que estas novas regras terão sobre as contas das freguesias e sobre as contas dos municípios. Porque ainda aqui, a semana passada, a Associação Nacional de Municípios veio dizer que aquilo que seria o acréscimo de receita derivado às reavaliações do IMI seria de 300 milhões e há números que o Governo pôs a circular que fala em 700 milhões. Portanto, há aqui um diferencial entre aquilo que é a futura receita de IMI que tem um impacto real na vida destas autarquias e que era preciso acautelar e, portanto, a primeira pergunta que eu colocava era se por acaso tiveram acesso a essas simulações que permitam fazer uma avaliação do impacto que esta nova Lei das Finanças Locais tem. Uma terceira nota também não deixa de ser curiosa alguma atrapalhada que este Governo tem introduzido no processo legislativo. Não é só em relação a esta Lei das Finanças Locais, ainda há pouco aqui foi referido que era preciso harmonizar os diferentes diplomas que estão em discussão na Assembleia da República, mas não deixa de ser curioso que um dos objetivos da revisão da Lei Eleitoral, da Lei das Finanças Locais, exatamente adequá-la à Lei de Enquadramento Orçamental, que por acaso entrou nesta casa depois da Lei das Finanças Locais. No final do mês de dezembro entrou aqui a Lei das Finanças Locais e só no princípio de janeiro é que entrou aqui a revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, que, como é normal, tem que estar compatibilizada com esta Lei das Finanças Locais. E, portanto, temos aqui algumas preocupações da parte do Partido Socialista para se poder proceder a uma análise correta, realista, séria desta documentação, tanto mais que também é referido no documento apresentado pelo Conselho de Finanças Públicas, que também não é feita nenhuma proposta de alteração ao POCAL, instrumento também fundamental para depois poder operacionalizar o conjunto de princípios e de normas que a Lei das Finanças Locais deve conter, e esse é um problema da atual, como foi um problema da anterior lei, que era o problema da adaptação necessária do POCAL para permitir com que as regras definidas nas Leis das Finanças Locais pudessem ser aplicadas em toda a sua extensão e ter todas as suas implicações. E, portanto, o Partido Socialista não pode deixar de mostrar aqui grande preocupação em relação a isto, sabendo que esta redução significativa, no caso das freguesias, de mais de 20% das transferências do Orçamento de Estado e de 24%, mais de 24%, no caso das transferências do FEF
para os municípios, sem haver nenhum tipo de contrapartida em relação a esta matéria, a não ser uma especulação sobre quais são os montantes das reavaliações em relação ao IMI e como também o documento do Conselho de Finanças Públicas reconhece que é importante, na opinião do Conselho de Finanças Públicas, que o IMT seja extinto, mas não desta forma tão abrupta quanto é feito, que é a partir de 2016, por simplesmente deixa de haver esta receita. E sabendo que, além disto, está associado também que esse acréscimo de IMI será cativado em 2014-2015 para o Fundo de Apoio Municipal, há aqui, notoriamente, um prejuízo grande para as autarquias locais em relação àquilo que é a futura lei das finanças locais. E com uma nota que aqui fez importante, na opinião do Partido Socialista, que é também o problema da estabilidade com que os municípios poderão contar e as freguesias acerca daquilo que cada Orçamento de Estado conterá de normas para que imponham novos limites, seja uns limites de endividamento, seja nas transferências do próprio Orçamento de Estado para as autarquias, dificultando aquilo que seria um passo importante, que é a orçamentação plurianual, que permite olhar para um horizonte de 4 anos e ver o que é que se pode esperar. Se não se sabe o que é que se pode esperar da parte do Estado Central em relação àquilo que são os limites de endividamento, em relação àquilo que são as transferências que vão receber, portanto, dificulta aqui aquilo que é uma boa ideia, pode morrer à partida se não houver garantia da sua estabilidade em relação àquilo que são as preocupações em relação ao futuro que se pretende ter. E, portanto, em relação ao Fundo de Apoio Municipal, gostaria de saber a opinião do Conselho de Finanças Públicas, tanto mais com esta alocução durante 2 anos dos IMIs e também depois do FEF, de uma porcentagem do FEF para também este Fundo de Apoio Municipal, e não posso também deixar daqui de, se podem fazer um comentário, àquela figura que na opinião do Partido Socialista nos parece, no mínimo, paternal, do tal gestor que vai acompanhar a aplicação, não é, do programa de recuperação, não é? Qual é a opinião que tem em função disso, tendo em conta aqui o princípio da autonomia do poder local e tendo em conta também, como eu disse, aquilo que é a justa repartição dos recursos públicos pelo Estado. E que, na opinião do Partido Socialista, as transferências que o Estado faz permite exatamente fazer estas correções de assimetrias que tão fortemente penalizam algumas áreas do nosso país, nomeadamente vários concelhos do interior, como é que se faz essa correção, que não tenham nem imobiliário e a população também esteja a sair desses concelhos, como é que se faz aqui o jogo de equilíbrio e de um tratamento destas desigualdades e desta desertificação do próprio país, em que aqui o próprio Orçamento de Estado é importante para corrigir essas assimetrias. E, por isso, porque o tempo é curto para tanta matéria tão complexa, não podia deixar de, obviamente, colocar uma pergunta que tenho colocado a todos os nossos convidados, que é com a redução tão significativa dos meios financeiros, e nós estamos de acordo com o rigor e com a transparência das contas públicas e dos municípios, e que é preciso todos as entidades fazerem um esforço para contribuir para atingir os objetivos que Portugal está comprometido a atingir, do ponto de vista de controle da despesa pública e do ponto de vista de déficit público, mas que é importante também garantir que haja desenvolvimento e, acima de tudo, que em termos das vastas áreas do país, que só as autarquias é que são capazes de dar resposta, se eles continuam com as mesmas competências, a ter os meios necessários, aí que é questão essencial para os autarcas e para as populações, para cumprir a missão que lhes foi destinada, que é, nas áreas que lhes estão atribuídas e nas competências que estão dadas, até para a nova lei, que mantém praticamente as mesmas, se com esta redução tão drástica dos meios financeiros à disposição, e sem maior responsabilização ou capacidade de lhe dar maior, por exemplo, maior participação no IRS, que é uma ideia que nos parece positiva e que podia ser desenvolvida, mas que este Governo entendeu não aprofundar, se as autarquias estão em condições de continuar a desempenhar em momentos tão difíceis para Portugal e para os portugueses a sua missão de apoiar os mais favorecidos e promover o desenvolvimento das respectivas comunidades e terras. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só agora a palavra à Sra. Deputada Margarida Neto, da CDS-PP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Doutora Teodora Cardoso, o Sr. Professor Rui Boleiras. Em nome do CDS agradeço a presença nesta audição, bem como a exposição inicial que aqui nos deixaram.
sobre a proposta de lei que contém as diretrizes do novo regime financeiro das autarquias locais e das comunidades intermunicipais. O Governo, através da defesa de um modelo de financiamento, de gestão e transferência de recursos pautado pela exigência de controlo e de gestão orçamental, bem como o reforço dos mecanismos de recuperação financeira que têm levado a cabo junto às autarquias, reitera o compromisso de cumprir os déficits, as dívidas e as contas públicas de todos os subsetores da administração pública, cujos encargos serão sempre suportados pelos contribuintes. Mas assume também o compromisso de contribuir para a redução dos déficits de governação, também no poder local, déficits de organização, de cultura e, sobretudo, novas políticas. Analisando o relatório elaborado por Vossas Excelências sobre os princípios para a revisão das leis de finanças públicas subnacionais, verificámos que consideram existir pelo menos 3 áreas críticas que os reformar e refiro-me mais especificamente às debilidades e inconsistências nas atividades de registro contabilístico, de reporte e de monitorização do desempenho orçamental, à elevada dependência dos governos subnacionais face a transferências de níveis de governos superiores e, por último, que a compatibilidade das finanças públicas locais com o compromisso de Portugal é deficientemente assegurada, dificultando a gestão racional e perspectiva do setor público, sendo a orçamentação de médio prazo praticamente inexistente aos níveis subnacionais. A prática seguida num número significativo de municípios portugueses, de acordo com a avaliação produzida pelo IGF e comprovada pela DGAL, demonstra o empolamento orçamental das receitas, em especial de natureza de capital, que articulada com uma gestão menos rigorosa da execução orçamental, baseada em expectativas não sustentadas e sem monitorização da execução da despesa realizada face aos níveis efetivos de cobrança de receita, aumenta o risco de se verificar tanto um nível de provisão de bens e serviços públicos e assim de despesa pública desadequados face à capacidade financeira de cada município, o que provoca desequilíbrios financeiros, em especial ao nível do endividamento de curto prazo, com uma realização de despesas de montante materialmente relevante, sem uma efetiva cobertura pela receita cobrada. Reconhece o risco do princípio do equilíbrio orçamental ser perspectivado pela generalidade dos municípios apenas em termos formais e não em termos substanciais. Isto é, não pelo equilíbrio efetivo entre receitas cobradas e despesas realizadas. A este propósito, são apresentadas, e com o acordo da Associação Nacional de Municípios, várias medidas inovadoras no capítulo 4 e no título 4 do capítulo 5, como sejam os critérios de equilíbrio orçamental, a orçamentação numa ótica plurianual, a consolidação orçamental e a certificação legal de contas por um revisor oficial de contas. Ora, concorda o Conselho de Finanças Públicas que esta proposta de lei tem como principais objetivos o reforço dos mecanismos de planeamento, gestão e controle, bem como a consolidação orçamental dos municípios e a sua recuperação financeira, no sentido de que estes possam tender para uma situação estável e equilibrada. E não posso aqui deixar de lembrar mais uma vez que cerca de 1/6 das câmaras se encontram em desequilíbrio financeiro estrutural e das restantes 255, 76 se encontram numa situação de desequilíbrio financeiro conjuntural. Relativamente à opção do Governo procurar, nesta fase de ajustamento, equilibrar as transferências do Orçamento de Estado para os municípios ao acréscimo expectável de IMI, também a questão de obrigar, neste período, a que esta receita se destine ao Fundo de Apoio Municipal, entendo o Conselho de Finanças Públicas que, para além do pagamento das dívidas de curto prazo dos respectivos municípios, o remanescente da receita adicional de IMI, se verificar tal excedente, deve ser usado pelos municípios em investimentos ou considera ajustado que se destinem ao pagamento daquelas dívidas de curto prazo e ao Fundo de Apoio Municipal para garantir a sustentabilidade progressiva das autarquias locais. Sobre a questão da inclusão no limite do endividamento das entidades do perímetro autárquico e dos financiamentos anteriormente excepcionados, o Conselho de Finanças Públicas defendeu que a especificidade da situação destas entidades, nomeadamente da atividade empresarial local, cujo regime jurídico foi recentemente alterado,
pode comprometer fortemente o cumprimento dos critérios estabelecidos, já que se desconhece o seu potencial impacto nas contas municipais. E sendo que a questão do endividamento municipal e da inclusão das entidades do perímetro autárquico deve orientar-se por princípios de rigor e eficiência, prosseguindo os objetivos de minimização de custos diretos e indiretos numa perspectiva de longo prazo, de garantia de uma distribuição equilibrada de custos pelos vários orçamentos anuais, prevenção de excessiva concentração temporal da amortização e não exposição a riscos excessivos. Perguntava assim se, entendendo o Conselho de Finanças Públicas, que deveria ficar suspensa temporariamente a inclusão destas entidades nas contas das autarquias, de que forma se pode efetivamente obter uma consolidação financeira e o equilíbrio de contas públicas municipais, já que estas entidades correspondem a uma fatia muitas vezes desconhecida do endividamento municipal. E é tudo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Por fim, dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a doutora Teodora Cardoso, o professor Rui Baleiras e agradecer o contributo também do Conselho de Finanças Públicas sobre a discussão da especialidade da proposta de lei referente às finanças locais. De facto, os elementos, as preocupações e até as propostas que nos aqui trouxeram, nós consideramos que são importantes na nossa análise e no trabalho que a Assembleia da República está já a trabalhar, mas que irá continuar depois, quando entrar já na discussão, depois artigo a artigo, em cada uma das propostas. Eu acho que valia a pena podermos fazer essa referência. Aliás, eu até reparei que em algumas das informações, embora não tenha olhado ainda e estudado exaustivamente o conjunto de elementos que nos foram enviados para a Comissão por parte do Conselho de Finanças Públicas, mas há alguns elementos que dão essa nota. Eu penso que seria importante fazer uma análise porque é que alguns dos municípios portugueses se encontram com as dificuldades que têm. Porque a situação em que atualmente chegou alguns desses municípios, ela tem responsáveis. Não estou a dizer que não haja problemas pontuais aqui e ali, não é isso que quero referir. O que quero referir, de facto, é que nos últimos anos foi adotada um conjunto de políticas e de medidas por vários governos que levou a essa situação e que asfixiou profundamente os municípios, porque lhes foram retirados recursos que são dos municípios por direito, quer seja pelos princípios que estão consagrados na Constituição, quer seja, e nós tivemos contra, mas, por exemplo, no que se refere à atual Lei das Finanças Locais, durante muitos anos ela não foi cumprida, transferindo menos recursos para os próprios municípios, mas os municípios mantiveram as suas competências e algumas áreas até ampliaram, e nós sabemos também que os próprios municípios vão muito para além também daquilo que são as suas competências e acabam depois por ter um trabalho e uma disponibilidade e um querer ajudar e resolver os problemas das populações que eu acho que não podemos ignorar. Aliás, eu acho que deve ser valorizado, sobretudo no atual contexto em que vivemos no nosso país. E isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, é transmitida ou procura-se transmitir uma ideia que nós rejeitamos plenamente, rejeitamos completamente, que é o facto dos municípios serem os despesistas ou os municípios terem grandes responsabilidades na situação das contas públicas, quando não é verdade. Nos próprios dados e nos quadros que nos foram apresentados pelos Conselhos das Finanças Públicas, quando nós vamos ver os dados das dívidas, aquilo que é a dívida da administração local, tendo em conta aquilo que é a dívida da administração pública, ela é cerca de 3%. Por isso vemos bem aqui qual é que é o peso dos municípios, mas procura-se transmitir uma ideia de facto que os municípios são aqui grandes responsáveis e não têm rigor, que não têm preocupações ao nível da gestão dos recursos públicos e dos dinheiros públicos, que eu penso que é importante que se contrarie. E, na nossa opinião, a proposta de lei que o Governo apresenta, ela vai
nesse sentido, ou seja, tem isto como base e depois apresenta um conjunto de medidas concretas que, na nossa opinião, vai ainda restringir mais a capacidade de intervenção por parte dos municípios. Nós estamos de acordo que deve haver transparência, que deve haver rigor e que deve haver, de facto, mais informação sobre as contas públicas. Estamos de acordo com esse princípio e, de facto, as populações devem ter esse conhecimento. Agora, uma coisa é mais informação, outra coisa é uma ingerência naquilo que é a gestão dos próprios municípios, como esta lei preconiza, porque a autonomia e a justa repartição dos recursos públicos são dois princípios constitucionais, no nosso ponto de vista, muito importantes. Eles são claramente, na nossa opinião, violados com esta proposta de lei, tornando os municípios não como entidades autónomas, quer do ponto de vista administrativo e financeiro, e que possam decidir sobre o projeto e sobre as medidas concretas que querem implementar nos seus territórios e junto à sua população, para uma ingerência que, do nosso ponto de vista, que é perfeitamente inaceitável por parte da administração central, neste caso concreto, na sua gestão. Quando há pouco referia o programa de apoio à economia local, que se tratava quase como de um programa de resgate, é preciso ter em conta que a verba que foi disponibilizada por esse mesmo programa é sensivelmente a mesma verba que o Estado não transferiu por ter incumprido a lei das finanças locais. Por isso não estamos aqui a falar de nenhuma ajuda. Aquele dinheiro era dinheiro por direito por parte dos municípios, com a agravante que este programa introduz um conjunto de normas e um conjunto de condicionalismos que vai honorar ainda mais as populações num momento da sua vida em que diminui os seus rendimentos, em que aumenta os impostos e que aumenta um conjunto de preços. Nós achamos que este programa, de facto, não tem nada de positivo. Gostaria de colocar para terminar, e peço desculpa por este conjunto de considerantes, mas eu acho que seria importante também podermos fazê-los, porque é a reflexão que temos feito e que tinha gosto em partilhar aqui convosco. Nós comungamos do conjunto de preocupações que nos aqui trouxeram em relação ao planeamento plurianual. Nós entendemos de facto que é uma medida positiva, mas uma medida positiva, não, agora deixe-me dizer, uma medida positiva se esta lei de facto transferisse o conjunto de recursos públicos que devem ser transferidos aos municípios e não reduzisse essa mesma transferência como a proposta de lei faz, porque há um conjunto de anos para cá, sucessivas alterações à lei das finanças locais têm vindo sempre a reduzir a participação dos municípios nos impostos do Estado. E se de facto ela desse estabilidade. Agora, como é que é possível? A questão que se coloca é como é que é possível fazer um planeamento plurianual quando todos os anos a lei do Orçamento do Estado pode alterar as regras do jogo? Os municípios não sabem como contar. Como é que é possível um município planear 4 anos quando não sabe que disponibilidade financeira, que meios, que recursos, que regras, que endividamento é que tem disponível nos anos seguintes por via da lei do Orçamento do Estado poder interferir? Nós achamos que a lei das finanças locais de facto deve ter uma estabilidade e que permita os municípios poderem fazer esse seu planeamento ao longo dos anos. O princípio é correto, o problema é que depois que a sua aplicabilidade e o conjunto de normas que estão depois associadas e que temos que olhar depois como um todo, acaba depois por não permitir esse planeamento plurianual. Uma das questões que já foram colocadas, mas eu não queria deixar de colocar, tem a ver com o Fundo de Apoio aos Municípios, ao Fundo de Apoio Municipal, creio que é assim a designação correta. Gostava de ouvir a vossa opinião em relação a este Fundo de Apoio Municipal. Nós consideramos que ele é muito injusto, porque o Governo, ou os sucessivos governos, trouxeram um conjunto de municípios para uma situação de asfixia. E agora são os outros municípios que estão em melhores condições, ou é exigido a esses municípios que vão, de certa forma, salvar os outros, ou seja, acabando por levar todos, se calhar, para uma situação de grande dificuldade. Este Fundo de Apoio Municipal, na nossa opinião, não faz sentido e entendemos que o Estado deve cumprir, de facto, aquilo que são as suas obrigações com este nível de poder
é um poder local, nós consideramos que deve um poder local democrático e, de facto, é também uma estrutura por parte do Estado e que deve ter o conjunto de meios e de recursos necessários para poder intervir e para poder ter capacidade de intervenção para resolver os problemas e para fazer os investimentos que considerem adequados para cada um dos territórios em que intervém. Porque quando nós falamos dos municípios, quando falamos das freguesias, quem será ou seja, quem irá ser, e com o conjunto destas medidas tão restritivas, os grandes penalizados são as populações, ou seja, são sempre as populações que estão aqui em causa e são em elas que devemos pensar em primeiro lugar. E quando nós falamos que os municípios devem ter mais recursos, não é só ter por ter, é de facto para que possam intervir e para que possam ter mais meios para melhorar as condições de vida das populações. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim esta ronda de questões. Dava novamente a palavra ao professor Rui Boleiras para responder, pedindo agora que tentasse fazer uns 15 minutos. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, pelo interesse das vossas perguntas e observações. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, portanto, procurando ser muito conciso nas respostas. Primeira pergunta: uma mera atualização de um ou outro preceito será suficiente face às necessidades do país? Julgamos que não. Há deficiências de fundo no enquadramento em vigor. A definição de dívida é apenas uma delas, não é? Se estivesse definido como se propõe agora e se houver capacidade de monitorizar, por parte do Estado, isso é muito importante, não teríamos tido o problema nas dívidas de curto prazo, nos atrasos a fornecedores que os municípios têm. Uma lei estrutural não se mexe, não é para alterar todos os anos, nem ano sim, ano não, coisa que uma abordagem de pequenos ajustamentos faria. Tem que dar estabilidade ao setor, os agentes têm de saber com o que contam. Segunda pergunta, regras, enfim, sobre aquela questão que tem a ver com regras versus discricionalidade. Se o CFP acha que é aceitável a supressão de regras, nomeadamente sobre a formação das transferências e os limites da dívida de título transitório excepcional. É assim, qualquer regra tem de ter cláusulas de salvaguarda e, portanto, julgo que é de bom senso que, neste contexto, possa algum preceito da lei das finanças locais ser suspenso a título excepcional e temporário. Agora, o problema que nós temos tido é na aplicação deste conceito, na interpretação do conceito. E é por isso que no nosso relatório nós defendemos que, enfim, essa cláusula de salvaguarda deve manter-se, mas tem de se reforçar, tem de se evitar o abuso da sua utilização. Daí a proposta de maioria qualificada da aprovação da norma do Orçamento do Estado que alterar este preceito. Bom, a questão das inconsistências ao longo da lei é essa. Quer dizer, nós vimos, por exemplo, realmente, enquanto que no conjunto de artigos sobre as entidades intermunicipais está lá escrito explicitamente que as entidades intermunicipais não podem endividar-se a favor dos municípios, nós não vemos o simétrico deste princípio na parte de artigos que diz respeito aos municípios propriamente dito. Repare que dizer que a dívida só pode ser utilizada para financiar projetos de investimento não chega, porque, vamos lá ver, depois depende de quem é o dono da obra. É sempre possível uma entidade intermunicipal protocolarizar com o município ou um conjunto de municípios essa obra e, no fundo, quer dizer, portanto, isto é, com a existência desta assimetria na lei permite contornar o espírito da lei, está a ver? E, portanto, é por isso que nós achamos que se deve usar, quer dizer, se uma entidade não se pode endividar a favor de outra, então
o contrário também tem que ser verdade, tem que ser plasmado na lei, porque senão, na prática, há maneiras de contornar a lei. Depois, perguntou se substituir as receitas correntes por receitas efetivas líquidas no indicador da dívida, se isso leva ou não a alargar o limite da dívida. Depende da decisão política que for tomada sobre a meta numérica. Ora bem, com certeza que, espero eu, que os senhores deputados tenham recebido as simulações que o Governo preparou sobre a adequação desta meta dos 150%. Bom, mas enfim, esse número também não há, pois nós também não vimos, mas deverão existir, quer dizer, não sei, quer dizer, que o número não caiu do céu, alguém há de ter feito as simulações, mas é assim, com certeza que eu acho que não pode, mas os senhores saberão com certeza melhor do que nós, porque os senhores deputados vão tomar a decisão, mas quer dizer, não se pode tomar uma decisão sobre uma meta numérica sem ver as contas por trás, não é? E portanto, bom, passando agora às perguntas do senhor deputado Pedro Farmhouse. Bem, a primeira pergunta está respondida, não tivemos acesso a essas simulações. Fundo de apoio municipal, qual é a opinião do Conselho? Bom, é assim, eu sei que é um assunto controverso, mas, e é uma inovação desta lei, e queremos que o princípio é correto, a existência de um fundo participado pelos próprios para acorrer a municípios em sérios apuros financeiros é um bom princípio. Poderá haver necessidade de algumas melhorias de pormenor, como nós chamamos a atenção no relatório, mas este princípio é bom, porque é um princípio de, em primeiro lugar, de internalização do problema. Quer dizer, se o problema existe, se um problema de ruptura financeira existe numa autarquia, em primeiro lugar, ele deve ser respondido pela própria autarquia. Em segundo lugar, pelas outras autarquias que concorrem pelos mesmos recursos que essa autarquia que está em apuros. E, portanto, é um princípio de vigilância pelos pares que nos parece muito salutar. Aliás, reparem, é a mesma norma que nós temos entre os Estados-membros da União Europeia. E este princípio corresponde, de certa maneira, à mutualização das dívidas, que é um princípio que muita gente e algumas bancadas parlamentares têm defendido, que deve haver mutualização da dívida na Europa, dos Estados-membros. Bom, é esse princípio que o Governo inscreve nesta proposta de lei com a criação de um fundo de apoio municipal. Com uma redução, perguntava-se, última questão, com redução tão significativa de recursos financeiros das autarquias locais, será que elas conseguirão cumprir a missão que lhes foi destinada? Bem, esse é com certeza um desafio que se torna mais difícil, mas é um facto inexorável da vida, não é? Todos nós temos que nos ajustar à nossa restrição orçamental de cada um. Agora, dito isto, é muito importante, enfim, nós não nos cansamos de chamar a atenção para que estas regras de consolidação ou de redução, ou às vezes até de repressão da despesa pública não devem ser aplicadas de forma cega e transversal e igual para todos. No caso da realidade autárquica que nós temos no nosso país, ela é extremamente heterogénea. Estamos a falar de municípios que são muito diferentes na sua capacidade de ultrapassarem este desafio. Quer dizer, quando há municípios que dependem em 98% das suas receitas das transferências do Estado, não é? E há outros que dependem em 0 ou 1%, é evidente que digamos, a repartição do sacrifício não pode ser feita de forma transversal, não é cortar 10% a todos, não é? Porque isto só leva a
deterioração ainda maior nas diferenças de qualidade de vida entre as áreas metropolitanas, os municípios mais urbanizados e os municípios de baixa densidade. E, portanto, daí também no nosso relatório darmos como sugestão que essa redução nas transferências tenha não seja uniforme, não é? Mas que, digamos, penalize menos os municípios os mais pequenos de todos, não é? Portanto, claro que compete ao poder político definir qual é o patamar a partir do qual essa discriminação deve existir, mas julgo que é importante. Senhora Deputada Margarida Neto, qual é a opinião, perguntava, do CFP relativamente aos mecanismos de planeamento, controle e sustentabilidade financeira? Ou melhor, se concordamos com o facto da PPL os reforçar. Sim, ela, na verdade, vai muito nesse sentido. E estamos de acordo com essa linha, com esse princípio, porque senão não estaremos a ser coerentes com o nosso próprio primeiro relatório de setembro, onde defendemos exatamente esse avanço. Na verdade, os primeiros beneficiários, os primeiros interessados em haver uma informação de qualidade e atempada sobre a totalidade do universo do grupo, seja ele o grupo do município ou o grupo de entidade intermunicipal, são os próprios autarcas e os gestores financeiros destas entidades, que nem sempre, com a fragmentação orçamental que temos vindo a assistir todos os três níveis da administração pública, essa informação existe. Segunda pergunta, pretendia conhecer a opinião do Conselho das Finanças Públicas acerca do destino a dar ao acréscimo de receita de IMI que não fosse canalizado para pagar dívidas a fornecedores. Bom, eu acho que aí não pode haver aqui uma recomendação também igual para todos, não é? Cada caso é um caso, as situações financeiras do município são extremamente diferentes e uns terão muito menor aperto de tesouraria do que outros. Os municípios, embora tenham sujeitam as mesmas competências e responsabilidades de despesa, a verdade é que interpretam as preferências das populações de maneira diferente e, portanto, não faz sentido, enfim, alguém, vendo de cima, dizer se em todos os municípios deve ser aplicado esse eventual excedente de uma maneira ou de outra. Isso é algo que compete claramente às autarquias no exercício da sua autonomia. Quanto ao alargamento do perímetro de entidades que contam para a dívida dos municípios, para efeitos de cumprimento do limite da dívida, perguntava se o Conselho entendia que elas deveriam ficar temporariamente de fora dessas regras. Penso eu que o seu argumento era porque se desconhece a real situação financeira das mesmas. Ora bem, concordo consigo que nós sabemos ainda muito pouco sobre a situação financeira de todas as entidades que foram nascendo fora dos orçamentos das entidades convencionais. Aliás, um pouco como sucede no Estado, não é? Mas é precisamente por nunca termos tido regras que obrigassem a esse conhecimento que o desconhecimento se vai a revelar extremamente caro, não é? Porque não é por desconhecermos a situação financeira difícil de entidades que não consolidam para as dívidas públicas e essas dificuldades não deixam de cair sobre os contribuintes, não é? Portanto, quanto mais cedo essas entidades consolidarem com os municípios, melhor. Porquê? Porque isso vai induzir uma pressão positiva no sentido de também haver uma maior responsabilização na gestão das contas dessas entidades. Agora, dito isto, a senhora deputada põe o dedo numa questão muito sensível, que é da informação e das metas numéricas. Eu não sei se as metas numéricas que estão aqui propostas, o tal limite dos 150%,
como é que as contas foram feitas, porque nós tentámos obter essa informação, enfim, nas fontes públicas, ela não existe. E por isso eu digo, quer dizer, esta lei vai exigir muito trabalho novo, mas é bom. Agora, tem que dar condições às pessoas, às entidades, para fazer esse trabalho. Não só às entidades locais, que vão ter que apurar essa informação, dotar de sistemas de informação que deem aos seus políticos locais e às agências que farão a monitorização, o acompanhamento a nível central da informação no tempo previsto na lei. E, portanto, eu sinceramente não sei qual é a sensibilidade dessa meta dos 150% quando a Vívia, todas essas entidades lá for incluída, mas, e portanto, gostaria que esta Câmara não tomasse uma decisão sobre o assunto sem ver esses números. Depois, Sra. Deputada Paula Santos, qual é a opinião, como é que é possível fazer planeamento plurianual quando os municípios não sabem que receitas vão ter? No fundo foi a sua primeira pergunta que nos dirigiu. Pois, a questão colocada nesses termos só tem uma resposta. É evidente que o orçamento é um orçamento plurianual muito coxo. E daí nós temos chamado a atenção que uma regra que é mais vezes exceção do que regra, gera esse efeito a prazo. Quer dizer, os próprios municípios, às tantas, acabam por se responsabilizar e dizem, isto, olha, alguém um dia há de pagar. Portanto, não faz sentido. Realmente, daí nós insistimos muito em blindar, em que o Parlamento blinde a utilização da possibilidade do Orçamento do Estado cortar as transferências para os municípios ou baixar os limites de dívida, com uma justificação sólida de que a razão é excepcional, e eu julgo que não há, porventura, outra maneira que não seja exigir aqui uma maioria política reforçada para sustentar essa decisão. Quanto à opinião que temos sobre o Fundo de Apoio Municipal, já a demos na resposta anterior. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Professor Rui Baleiras, Sra. Professora Doutora Teodora Cardoso. Agradecemos a vossa presença e os contributos que aqui nos deixaram sobre esta proposta de lei. Penso que os seus deputados são mais habilitados agora a poderem introduzir melhorias. Muito obrigado. Está encerrada esta audição, mas não a reunião. Srs. deputados, vamos continuar, porque temos mais 2 ou 3 pontos na ordem de trabalhos.